sejam bem-vindos a mais um Refletindo com Emmanuel, nosso programa do Centro Espírita Caminho de Luz. Eu sou a Laís e hoje vou compartilhar um pouquinho das nossas reflexões sobre a lição 9 do livro Caminho, Verdade e Vida, Reuniões Cristãs. Antes, como é de costume, eu vou ler a lição para a gente poder se ambientar e todo mundo começar a refletir junto. Então, lição 9, Reuniões Cristãs. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Isso está em João, capítulo 20, versículo 19. E Emmanuel discorre para a gente. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inolvidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma. E, nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância, em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Dessa lição, a gente tira dois ensinamentos principais. E o primeiro elemento que eu gostaria de destacar é que as reuniões cristãs, elas são práticas milenares entre os que seguem o caminho de Cristo. E assim a gente deve continuar. Essa é a nossa primeira reflexão. Em um momento privilegiado, a gente teve o Mestre encarnado abrindo a porta para as reuniões e, além disso, para o contato com a espiritualidade. A passagem de Jesus aqui na Terra foi breve e o ensinamento claro: devemos continuar as reuniões, que é o que destaca João quando, na passagem de João, Jesus diz: paz seja convosco. Então, os discípulos foram ali chamados a continuar o trabalho que Jesus havia começado. Ou seja, através das reuniões cristãs e da própria mediunidade, a gente recebe o apoio do mundo invisível. Então, é o intercâmbio do mundo visível e invisível que Emmanuel traz na lição. E esse apoio é um alimento para a jornada que a gente está trilhando. As reuniões cristãs, nas reuniões que a gente faz em centros espíritas, elas são um alimento para a gente continuar. É ali que a gente recebe o apoio da espiritualidade, é ali que a gente recebe as instruções de como que a gente pode continuar. E também a esperança para que a gente siga a nossa trajetória, para que a gente siga o nosso caminho. E o Emmanuel é claro ao dizer que a essência das assembleias, deixa eu recuperar aqui, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. A diferença que a gente vai destacar aqui, estamos em um centro espírita, é a seguinte: que na doutrina espírita a gente tem alguns princípios, como reencarnação, a pluralidade das existências. A gente tem o primeiro compêndio organizado por Allan Kardec, que fala do mundo invisível e estuda a mediunidade ligando a Jesus.
Além dessas bases, a gente tem também os ensinamentos de André Luiz na coleção dele, pelas mãos de Chico Xavier, em que ele traz detalhes de como funcionam as reuniões, em especial as reuniões mediúnicas, como que esse intercâmbio é feito. Lições também que a gente recebe de Manuel Filomeno de Miranda e de Valdo Franco em uma vasta literatura, nos mostrando o que é que acontece ali naqueles momentos em que a gente está reunido em nome de Jesus, em que a gente está reunido tentando aprender um pouco mais dos ensinamentos dele e da doutrina. Então essa é a grande diferença entre a doutrina espírita e as demais religiões. Claro que a gente sempre faz questão de enfatizar aqui que não existe melhor ou pior, não é essa questão, não é esse o nosso objetivo, mas é só para ressaltar que esse dogmatismo, esses princípios espíritas, as reuniões, entender como que acontece esse intercâmbio e entender de forma científica, lembrando que na doutrina espírita a gente faz um tripé com a ciência. Então isso faz parte do nosso corpo dogmático no espiritismo para a gente compreender melhor. E com isso a gente compreende a função das reuniões espíritas e a importância de tê-las, de fazermos e de a fazermos frequentemente. Assim como quando Jesus estava encarnado, ele fazia reuniões frequentes com seus discípulos, com as pessoas que o acompanhavam. E essa é a nossa proposta. Então, pra gente é super importante destacar esses dois pontos. O primeiro, a necessidade da gente continuar as reuniões cristãs que foram basilares para que o cristianismo fosse instaurado, para que a gente pudesse ter acesso ao cristianismo. Então, a nossa proposta aqui é que a gente continue de forma frequente. Lembrando, destacamos também o segundo ponto, que é que a doutrina espírita vem amparada na ciência. A gente tem relatos e estudos que falam sobre como funcionam essas reuniões, por que estabelece, como se estabelecem o intercâmbio com o mundo invisível, com a espiritualidade. E a gente lembra, para encerrar, que essas reuniões são um alimento para a nossa jornada. É nessas reuniões que a gente vai restabelecer o contato com a espiritualidade, com os espíritos superiores que estão nos amparando a todo instante na nossa trajetória e na nossa caminhada. E eu encerro lembrando o que Emmanuel mesmo disse na lição, que às vezes pode passar despercebido, e é uma frase muito importante. Ele diz assim: a família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Que a gente possa continuar fazendo essas reuniões agora e sempre. Obrigada!